se trata aqui exatamente das questões da prova da Secretaria de Educação lá de Aracaju. Então, começando, vamos dizer o seguinte: considerando que A, B e C sejam números reais, julgue os próximos itens relativos a números reais e seus subconjuntos. Então, o ambiente onde se vai trabalhar é o ambiente dos números reais, conjunto dos números reais. Item 51. Se a soma das dízimas periódicas 0,444, reticências, mais 0,C21, C21 e assim por diante, for igual a 0,7AB, 7AB e assim por diante, então A mais B mais C é igual a 14. Bom, se trata de uma questão relativamente simples. Uma das maneiras de resolver poderia ser pensando assim: é, às vezes a gente pode ficar um pouquinho inseguro com as reticências e trabalhar com números com infinitas casas decimais. Se for esse o caso, nós podemos reduzir essas frações aí às suas, perdão, reduzir esses números reais aí às suas frações geratrizes. Então, por exemplo, o número 0,444, eu disse frações geratrizes, mas ou frações equivalentes às suas geratrizes, né? Então, o número 0,444 ele, e assim por diante, ele pode ser visto, por exemplo, como essa fração, 444, dividido por 999. Observe, lá na hora da prova a gente não tem calculadora disponível, né? Mas só para a gente fazer um testezinho lá. 444 dividido por 999 é igual a 0,444 e só não tem mais 4 aqui na tela porque na calculadora não cabia, né? Tantas casas decimais. Então, só para a gente ver que esse pode ser uma maneira, quando você tem ali uma dízima periódica e que você conhece já o tamanho do período, e eu estou falando de uma dízima periódica própria, né? Quando é uma dízima periódica imprópria, aí a gente tem que fazer outros ajustes. Mas essas dízimas periódicas que apareceram nessa questão são próprias, elas são aquelas em que já começa com o período, né? Uma que seria imprópria, por exemplo, poderia ser a dízima periódica assim. Vou fazer já apago. 0,31444 e assim por diante. O período dela é o 4. Então ela tem uma parte aqui que é imprópria, né? Seria essa a noção. Nesse caso aí, como são dízimas periódicas próprias, basta a gente pegar o tamanho do período e dividir pela quantidade de noves igual o tamanho do período. E aí fazer frações equivalentes, que é o caso do que eu fiz aqui, né? Por exemplo, para essa fração, para essa dízima periódica, a fração geratriz mesmo não precisa ter esse tanto de noves e esse tanto de quatros. Bastariam 4 nonos, que já dá certo. Eu já quis colocar com 3, porque nas outras também o período vai ser de tamanho 3, e aí já vai facilitar para mim na hora de fazer a soma, porque aí eu não vou precisar tirar mínimo múltiplo comum, nem nada disso, tá? Então a próxima, 0,C21 e assim por diante, esse período, eu vou pensar no C21, C como sendo um algarismo de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como o tamanho é 3 também, vão 3 noves aqui embaixo. E na outra dízima periódica, essa 0,7AB, 7AB e assim por diante, eu faço a mesma coisa. 0,7AB. Reticências, essa dízima periódica fica 7AB dividido por 999. E aí, então, somar as duas primeiras dízimas periódicas aqui é equivalente a somar frações que geram essas dízimas. Então, o que nós devemos ter é a seguinte igualdade. Aqui embaixo. 444 sobre 999, mais C21 dividido por 999, é igual a 7AB dividido por 799. Perdão, 799, 999. E aí, como as frações já têm denominadores todos iguais, eu simplesmente ignoro aqui os denominadores e passo a fazer a conta como números inteiros mesmo, número natural, na verdade. 444 mais C21 igual a 7AB. Vou colocar aqui usando aquele algoritmo que a gente costuma chamar de tapetinho, né, lá para os nossos estudantes quer dizer, um tapetinho sem os pedaços do tapete, né? Então, eu vou somar 444 mais C21, dando igual a 7AB. E aí, ó, olhando dessa maneira, eu já percebo que o número B de bola ele tem que ser igual a essa soma, 4 mais 1. 4 mais 1 dá igual a 5. Então, o B de bola é igual a 5. Da mesma maneira, o número A vai ser a soma 4 mais 2. Aqui, 4 mais 2. Então, A vai ser igual a 6. 4 mais 2, 6. E aí, como não veio nenhum número, né? Porque, por exemplo, se essa soma aqui fosse, vamos chutar um outro número, se fosse 4 mais 8, por exemplo. 4 mais 8, no lugar do 2, se fosse 8. 4 mais 8, 12, aí o valor do A viria a ser 2, e no 12 acrescentaria uma unidade, aliás, uma centena, né, nesse caso. Aqui em cima desse 4, e aí o 1 mais o 4 mais o C teria que dar igual a 7. Mas voltando para o nosso caso original, que ao invés de 8, aqui é 2 mesmo, e de tal maneira que o A vale 6, o valor do C necessariamente vai ter que ser 3. 4 mais 3 igual a 7. Então, C vai ser igual a 3. E aí, então, a soma deles três, que é o que a questão pede, ó, A mais B mais C, quanto é A mais B mais C? 5 mais 6, 11, 11 mais 3, exatamente 14. Então, o valor de A mais B mais C efetivamente é 14, o item 51 fica um item correto. Veja que, no final das contas, não se trata de uma questão tão difícil. O que poderia vir a ter de dificuldades aí seria se a gente ficasse procurando trabalhar com esses números na forma de dízima periódica mesmo. Pelo seguinte, pode acontecer
é, é, a seguinte situação. Um número racional, ele vai poder ser classificado, aliás, um número real. Vamos imaginar números entre 0 e 1, para facilitar um pouco aqui a nossa linguagem, mas o raciocínio que eu vou expor se aplica a números de qualquer tamanho. Um número real qualquer, ele sempre vai poder ter uma classificação assim. Ó. Ele vai poder ser um número decimal exato ou um número decimal inexato. Entre os números decimais inexatos, ele pode ter uma representação periódica ou pode ser não periódico. Esses que são periódicos são justamente os que a gente chama de dízima periódica. Os não periódicos, eles não são números racionais. Então, todos os números racionais, eles vão ser decimais inexatos periódicos ou decimais exatos. Mas acontece, e aqui é o ponto que eu queria chamar a atenção ali naquela questão anterior, é que os decimais exatos, eles também possuem uma representação inexata. Uma representação inexata, e mais, essa representação inexata, ela necessariamente vai ser periódica. Então, deixa eu dar um exemplo. O número 0,5. O número 0,5, ele pode ser, é um decimal exato, né? Uma quantidade finita de casas após a vírgula. Só tem uma casa após a vírgula. Mas ele pode ser visto como essa representação decimal inexata, ó. 0,49999, infinitos noves. E aí, então, ele está tendo uma representação decimal inexata periódica. Então, a rigor mesmo, a gente pode dizer que os números decimais, todos eles vão ter uma representação inexata periódica ou não periódica. Aqueles que possuírem representação decimal inexata periódica são chamados de números racionais, e aí vão ser as dízimas periódicas, e aqueles que são os números decimais inexatos não periódicos, aí eles vão ser chamados de números irracionais. Irracionais. E aí, voltando aqui para a questão, se os números escolhidos fosse aqui, por exemplo, um número decimal inexato, um decimal exato, né? Então, se não tivesse essas reticências aqui, ó, 0,444 e assim por diante, se fosse um decimal exato, 0,444, na hora que a gente fosse fazer essa soma aqui, talvez poderia ser necessário a gente pensar numa representação decimal inexata periódica, e isso, eventualmente, gerar alguma dúvida na hora de resolver a questão. Então, a minha colocação aqui é essa, sim. É uma questão simplesinha, mas que poderia vir a gerar alguma insegurança se a gente tivesse uma representação decimal exata em um dos números e uma representação decimal inexata em algum dos outros números. Beleza, eu encerro aqui essa minha argumentação em relação a essa questão 51. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou de fazer alguma pergunta? Fique à vontade, esse é o momento. Bom, se não, eu passo para a próxima, mas a qualquer momento fiquem à vontade para me perguntar. Questão 52. Se o quociente entre A e B for negativo, então um deles deverá ser positivo. Ora, o quociente entre dois números negativos necessariamente daria um resultado positivo. Então, eu quero dizer, eu estou tentando usar um argumento de contradição para justificar o item, tá? Um deles deverá ser positivo? Um deles deverá ser positivo? Qual seria a negação de um deles ser positivo? Os dois serem negativos. Então, se os dois forem negativos, quando eu fizer a divisão entre eles, né, quociente, sinônimo de divisão nesse caso, ou seja, quociente é o resultado da divisão. E como se trata de uma divisão entre números reais, é o resultado mesmo, né? Não é uma divisão inteira, né? Porque na divisão inteira a gente ainda teria um resto para poder considerar. No caso aqui, como se trata de uma divisão entre números reais, a gente nem vai preocupar com o resto necessariamente vai ser zero. Então, o quociente é a própria divisão, é o próprio resultado da divisão. Pois bem, então voltando à minha argumentação por absurdo. A negação de que um deles deverá ser positivo é que ambos são negativos. Ora, se ambos forem negativos, quando eu divido dois números negativos, o resultado nunca dá negativo. O resultado é necessariamente positivo. Então, isso mostra que o item está correto. Né? Se o quociente entre A e B for negativo, quer dizer, necessariamente um deles, deverá ser positivo e o outro deverá ser negativo. Essa parte adicional que eu coloquei, o outro deverá ser negativo, não prejudica o item. Então, item 52 é um item correto. Perguntas, colocações? Não, seguindo adiante então. Item 53. Se A, B e C forem números irracionais, então A vezes B vezes C será sempre um número irracional. Pessoal, antes de eu resolver exatamente a questão, olha só curioso. Essa palavra sempre foi colocada aqui como um marcador de falsidade. Isso quer dizer o seguinte, imagine um cenário que você não soubesse resolver essa questão e que você, portanto, precisasse chutar. Depois a gente vai discutir que tipo de cenário, na hora da resolução da prova, isso acontece, tá? Mas vamos imaginar por um momento que você precisasse disso. Olha, eu não sei resolver a questão e eu vou precisar chutar essa questão, marcar ao acaso. Com essa palavra sempre aqui no enunciado, você está, quer dizer, deveria optar por chutar o item como sendo errado. Marcador de falsidade não é certeza de que o item realmente é falso, tá?
Mas na hora de fazer um chute, você vai pensar que o elaborador da questão colocou essa palavra aí justamente para forçar o item a ser falso, para ele não ter margem de análise de recursos depois, para as pessoas não recorrerem da questão, né? Então essa palavra foi colocada aí de propósito para o item ser falso. E de fato a gente vai ver que o item é falso. Só um detalhe antes, essa palavra sempre, na verdade, nessa forma como a estrutura da questão está, uma condicional, né, do tipo se então aqui, essa palavra ela é completamente desnecessária. Mesmo que ela não estivesse aí, o item seria analisado rigorosamente da mesma maneira e seria falso exatamente da mesma maneira. Então, realmente é um marcador de falsidade. O elaborador colocou aqui exclusivamente por isso. Bom, mas vamos ao julgamento em si, técnico mesmo da coisa. Então, A, B e C são números irracionais, e eu quero olhar para o produto A vezes B vezes C. E será que o resultado A vezes B vezes C será sempre um número irracional? Bom, o sempre significa quaisquer que sejam esses números A, B e C, né, que eu estivesse escolhendo. Então, por exemplo, se eu escolher o número A como sendo, digamos, raiz quadrada de 2, é um número irracional, raiz quadrada de 2. Eu vou escolher o B como sendo raiz quadrada de 3, que é o outro número irracional. Os três têm que ser A, B e C. E eu vou escolher o número C como raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6, como é um produto de 2, melhor dizendo, como o 6 é um produto de dois números primos, a raiz quadrada desse produto de dois números primos também vai ser um número irracional. Então aqui eu tenho que três números, esses três números são irracionais. No entanto, quando eu multiplico os três, A vezes B vezes C, que é o que ele me mandou fazer, eu tenho raiz de 2 multiplicado por raiz de 3 multiplicado por raiz de 6. Como o índice das raízes são todas iguais, eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz, 2 vezes 3 vezes 6, e isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 36. Porque 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 6, 36. E a raiz quadrada de 36 é 6. E raiz quadrada, quer dizer, e 6 não é um número irracional. 6 é um número racional. Por isso o item está incorreto, porque não é sempre, conforme meu exemplo está mostrando, né? Conforme meu contra-exemplo está mostrando. Contra-exemplo é um exemplo mostrando que o negócio não funciona, mostrando que a afirmação está errada. Então, o meu contra-exemplo aqui, ele mostra que quando eu multipliquei os três números irracionais, raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 6, o resultado não deu um número irracional, como afirmado. O resultado deu um número racional. Daí, então, o item está errado. A propósito, elimine a palavrinha sempre do enunciado e veja que, ainda assim, pela estrutura da condicional posta, A, B e C vão ser quaisquer números irracionais. Então, se A, B e C forem números irracionais, A vezes B vezes C será um número irracional? A resposta é não, nem sempre. Por exemplo, quando A for raiz de 2, B raiz de 3 e C raiz de 6, o produto não será um número irracional. Observe também que eu falei a palavra nem sempre. Dependendo da escolha dos números A, B e C, o resultado do produto vai ser, sim, um número irracional. Tá bom? Então, aqui, nessa questão, nesse exemplo que eu dei, A vezes B vezes C pertence ao conjunto dos números racionais, a gente usa essa letra aqui, né, para representar, mas, por exemplo, se eu tivesse escolhido os números, digamos, A igual a raiz de 2 mesmo, B igual a π, e C igual ao número de Euler, por exemplo, isso. O produto A vezes B vezes C, nesse caso, seria raiz de 2 vezes π vezes o número de Euler, que de fato é, sim, um número irracional. A gente às vezes usa essa notação. Reais menos racionais. Então, o resultado aqui realmente dá irracional. Então, o problema ali é, nem sempre. Né? Às vezes vai dar irracional, sim, como afirmado aqui no final do item, mas em outras vezes vai dar um resultado racional. Por isso, o item 53 está errado. A propósito, vale a pena relembrar o conceito de número racional, tá? Eu falei agora há pouco aqui que nós temos que os números decimais inexatos, periódicos, são os números racionais, mas isso não é o conceito, isso é uma característica, no final das contas, dos números racionais. Conceitualmente, você diz que um número x real, x pertencente aos reais, ele é racional, né? Ou seja, além de real, ele é também racional, quando, quer dizer, x pertence aos racionais, quando existem dois números inteiros, que eu vou simbolizar aqui. Deixa eu usar outras letras, só para a gente não confundir ali com as letras da questão. Então, existem dois números m e n, pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tal que o número x, ele vai ser a divisão entre essas duas coisas. X é igual a m dividido por n. Então, quando é que o número é racional? Quando ele pode ser escrito como um quociente, uma divisão entre dois números inteiros. Esse é o conceito de número racional. Finalizo aqui a questão número 53. Alguma colocação, alguma dúvida a respeito desses temas? Fiquem à vontade para perguntar. Bom, não havendo perguntas por enquanto, vamos passar adiante para as próximas, ainda dentro do mesmo tema, tá? São os itens 54, 55, 56. O 54 diz o seguinte: se A vezes B for positivo, então a raiz quadrada desse produto será o produto da raiz quadrada de A pela raiz quadrada de B. Observe que nesse item 54 não apareceu a palavrinha sempre. Mas é exatamente o que significa. Se tivesse escrito assim, ó, se A vezes B for positivo,
Então, a raiz quadrada desse produto sempre será o produto da raiz quadrada de A pela raiz quadrada de B. Veja que tem rigorosamente a mesma estrutura lá daquela questão anterior. Bom, vamos ver. O produto A vezes B é positivo. Deixa eu dar logo um contra-exemplo. Imagine que eu pego o número A como sendo menos 4 e o número B como sendo menos 25. Veja, o produto A vezes B dá positivo nesse caso, né, que é menos 4 multiplicado por menos 25, vai dar positivo 100. E aí a afirmação. Então, veja, eu estou mostrando que a hipótese da questão, né, o que está aqui entre o se e o então, a gente chama de hipótese. Essa hipótese da afirmação está satisfeita. Eu tenho um produto A vezes B sendo positivo. Aí agora eu tenho que testar se a afirmação que vai logo depois do então, essa afirmação toda aqui, se ela é verdadeira. E o que ela está dizendo? A raiz quadrada desse produto, ou seja, nesse caso aqui a raiz quadrada de 100, vai ser igual ao produto, né? Será o produto da raiz quadrada de A pela raiz quadrada de B. Então, o que ele está falando é que ocorre essa igualdade. Ó, a raiz quadrada de 100 é igual à raiz quadrada de menos 4, que é o A, vezes a raiz quadrada de menos 25, que é o B. Bom, observem, aqui a raiz quadrada dá igual a 10, né? A raiz quadrada de 100 é igual a 10. E as raízes quadradas do menos 4 e do menos 25 nem mesmo existem, porque nós estamos nesse universo de trabalho. Ó. Nós ainda estamos no comando agrupador aqui de vários itens, que era o mesmo dos itens 51 e 53, é o mesmo comando. A e B e C são números reais, e julgue os itens relativos aos números reais e seus subconjuntos. Ora, a raiz quadrada de menos 4 e a raiz quadrada de menos 25 não existem nem no conjunto dos números reais, nem nos seus subconjuntos. Essas raízes quadradas seriam números complexos, né? Que estão fora dos números reais. Então, essa igualdade aqui, ela não acontece. Não existe isso. Pensando nos números complexos, isso seria 2i multiplicado por 5i, e 2i multiplicado por 5i dá 10i elevado ao quadrado, que é igual a menos 10. Então, veja só como seria, né, absurda a igualdade. Lembrando que lá no conjunto dos números complexos, o conceito de raiz quadrada não era exatamente algo muito bem definido. A gente não tem, porque aqui no conjunto dos números reais, quando a gente fala assim, ó, quanto é a raiz quadrada de 100? A definição precisa é assim, ó, a resposta para essa pergunta, eu vou repetir a pergunta, quanto é a raiz quadrada de 100? A resposta para essa pergunta é a mesma resposta dessa outra pergunta que eu vou dizer agora. Qual é o número positivo, muita ênfase na palavra positivo, qual é o número positivo cujo quadrado dá igual a 100? E aí a resposta é 10. Existem dois números cujo quadrado dá 100, o 10 e o menos 10, somente um deles é positivo, o 10. Então, qual é a raiz quadrada de 100? Em outras palavras, qual é o número positivo cujo quadrado dá 100? O conceito de número positivo já não se aplica mais no conjunto dos números complexos. O número 2i, ele não é nem positivo, nem negativo, nem nada. O conceito de número positivo não se aplica aos números complexos. Só se aplica a números reais. Então, a noção de raiz quadrada no conjunto dos números complexos não existe. Lá, a gente, inclusive, fala em... Muitas vezes a gente usa, sim, essa expressão, qual é a raiz quadrada do número, mas, na verdade, a expressão com esse artigo definido, assim, ó, a letra A no singular, qual a raiz quadrada, não faz sentido. A gente muitas vezes fala quais as raízes quadradas do número complexo. E aí agora a gente nem está pensando mais no conceito de raiz, estritamente falando, como no conjunto dos números reais. A gente vai estar pensando no conceito de raiz via a aplicação da segunda fórmula de De Moivre, enfim, outros assuntos que ainda nós vamos ter a oportunidade de discutir mais adiante em outras questões. Então, finalizando a questão 54, a afirmação é errada, né? Se AB for positivo, então a raiz quadrada desse produto vai ser o produto das raízes quadradas de A e B? Não, nem sempre. Então, errado esse item aqui. De novo, nem sempre, tá? Se eu tivesse pego, por exemplo, o número A igual a 4 positivo e o número B igual a 25, aí a afirmação seria correta. Quer dizer, perdão, correta não. A conclusão da afirmação seria correta nesse caso, o que não torna a afirmação correta. Porque para ela ser correta, teria que ser verdadeira, né? Teria que ser correta em todos os casos. Como existem casos em que ela não é correta, a afirmação como um todo fica errada. Perguntas, colocações, fiquem à vontade. Bom, se não, vamos ao item 55. O quociente de dois números irracionais pode ser um número natural. Olha que interessante essa. Olha a palavrinha pode aqui. Agora há pouco eu tinha dito para vocês que a palavrinha sempre é um marcador de falsidade, pois a palavrinha pode é um marcador de veracidade. É certeza que o item está correto? Não, não é certeza. A gente iria olhar isso num cenário em que eu precisasse chutar. Mas você só vai precisar chutar quando você não souber resolver a questão. Aliás, não só nessa hipótese. Tem outras hipóteses adicionais. Via de regra, a gente vai não chutar. Né? De jeito nenhum. Nessas questões que uma errada anula a certa. A gente vai sempre avaliar isso com mais cuidado. E mais adiante no nosso curso aqui, eu vou ter a oportunidade de explicar isso com mais clareza para você. Tá? Mas vamos imaginar por um momento que esteja num cenário em que você precise chutar. Essa palavrinha pode seria um marcador de veracidade.
exatamente porque ela não está dando uma certeza absoluta, ela está dando uma possibilidade, né? O quociente de dois números irracionais pode ser um número natural? Pô, eu não sei resolver, mas como ele está falando assim com esse cuidado, com essa polidez, né? Como se estivesse sendo, digamos assim, um item educado, né? Aí a gente chutaria esse item como verdadeiro. Mas lembrando isso, a gente depois conversa mais detalhes sobre isso, mas a gente vai evitar o chute, a gente vai pensar a respeito e tentar encontrar uma argumentação que explique se o item é verdadeiro ou falso. Pois bem, o quociente de dois números irracionais pode ser um número natural? Bom, a real é que pode sim. Vamos procurar um exemplo? Professor, Oi, pois não. o A poderia ser raiz quadrada de 72 e o B raiz quadrada de 2. Aí os dois são É, irracionais, né? isso. Aí E quando o fizer quociente, a quociente vai dar raiz quadrada de 36. Sim. obrigado pelo exemplo, raiz de 72 dividido por raiz de 2. São dois números irracionais de fato. E isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 36, que é 6, que é um número natural. Perfeito, excelente exemplo. Então, o quociente pode ser um número natural? Pode, está ali o exemplo. É possível, item 55 correto. Item 55. Para A mais B ser um número racional, é necessário que A e B sejam racionais. Se eu pegar o número A como sendo raiz de 2 mais 1, e o número B como sendo menos raiz de 2 mais 1, então, para A mais B ser racional, é necessário que os dois sejam racionais? Aí eu vou pegar aqui o contra-exemplo. Esse não é racional, esse também não é racional, mas quando eu fizer a soma A mais B, o resultado vai ser racional, porque o raiz de 2 vai se cancelar na soma, e o resultado final vai ser 2, que é um número racional. É um número racional. Então, é necessário que os dois sejam racionais? Não, não é necessário, não. Eles podem não ser racionais. Por isso, esse item 56 está errado. Se a palavra... bom, finalizei aqui, então, a resolução desse item 56. Vamos fazer uma pequena modificação nele. Vamos imaginar que, ao invés de a palavra necessário, eu tivesse aqui a palavra suficiente. Para A mais B ser um número racional, é suficiente que A e B também sejam racionais? Aí sim, é suficiente sim. Sempre que eu somar dois números racionais, o resultado dessa soma vai ser sim um número racional. Então veja que o elaborador dessa questão ele estava preocupado aqui com pensar, né, no conceito de condição necessária e condição suficiente, né? Dito de outra maneira, eu poderia reescrever o item 56 assim, ó. Se A mais B é racional, então A e B são racionais? Isso que eu acabei de escrever em vermelho aqui é exatamente o item 56. Está dito de outra maneira, mas é exatamente colocando essa afirmação de que A e B são racionais, como condição necessária para A e B ser racional. Do outro jeito, como eu escrevi lá, trocando a palavra necessário pela palavra suficiente, aí o novo item que eu escrevi teria essa cara. Se A e B são racionais, então A mais B é racional. Então, nessa outra forma de dizer agora, nós estamos justamente dizendo que A e B serem racionais é uma condição suficiente para A mais B ser racional. E aí, essa segunda afirmação aqui, ela é correta, e essa primeira afirmação, que é exatamente a mesma coisa do item 56, ela é errada, né? A afirmação é incorreta. Tá bom? O item 56, portanto, é errado. Qualquer dúvida ou colocação, fiquem à vontade para falar. Agora a gente passa para Professor, outra... Oi, pois não, pode falar. o conjunto dos números irracionais ele é fechado em quais operações? Quando eu opero com dois irracionais, ele sempre vai dar um irracional. É, É na Na soma, verdade, ele não é fechado nunca, né? Quando eu somo dois irracionais, o resultado pode dar racional. Também pode dar irracional. Então vamos lá, um exemplo. Se eu somar π mais o número de Euler, por exemplo, dois números irracionais, o resultado também é irracional. Então, está nos reais menos racionais, né? Essa simbologia aqui. Às vezes eu já vi as pessoas usar uma simbologia assim, da letra I, né? Essa é uma simbologia menos usual, por isso que eu estou usando essa, que é a noção de diferença de conjuntos. O conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais. O que sobra são os irracionais. Então aqui eu tenho uma soma de dois irracionais dando irracional. Mas eu poderia ter uma soma de dois racionais, como agora há pouco nós fizemos, né? Menos raiz de 2 mais 3 mais raiz de 2. Eu tenho aqui uma soma de dois irracionais dando um resultado racional. Veja que soma e diferença são essencialmente a mesma operação, né? Então, tudo que eu acabei de falar, inclusive com exemplos bem parecidos aqui, também se aplica. Então, o número π menos o número de Euler dá irracional, então são dois irracionais cuja diferença dá irracional, e também esses dois aqui, a menos trocando o sinal ali do raiz de 2, quer dizer, no fundo, basta trocar a ordem das operações, você já vai ter um exemplo de
de dois irracionais cuja diferença dá irracional, racional. Então, são essencialmente a mesma coisa. Quando a gente vai para multiplicação e para divisão, a mesma coisa. O exemplo que você mesmo deu, né, no caso da divisão, raiz de 72. Raiz de 72 dividido por raiz de 2 é um quociente entre dois irracionais, cujo resultado é racional. E eu posso pensar no próprio número π dividido por e aqui, que é um quociente entre dois irracionais, cujo resultado também dá irracional. Então, veja que para essas operações básicas, as 4 básicas, né, o conjunto dos números irracionais não é fechado para nenhuma delas. Já o conjunto dos racionais é fechado para todas. Tem ali um problema no caso da divisão que você tem que considerar que o denominador é não nulo, né? A divisão por zero não existe. Apenas respeitando essa regrinha da condição de existência da operação, no caso dos racionais, ele é fechado para todas essas operações. Então, a adição, a subtração, a multiplicação ou a divisão de racionais sempre dá racional. Isso vale também para o conjunto dos números inteiros. Quando você soma, subtrai, multiplica números inteiros, o resultado está sempre inteiro. Aí a divisão não, na divisão falha, né? Por exemplo, 2 dividido por 3, 2/3, não vai ser inteiro. Mas sempre que você somar, subtrair ou multiplicar inteiros, o resultado vai ser inteiro. Tá certo? Só para, então, aproveitando a sua pergunta para falar dos inteiros também, e ver que ele não é fechado para todos. Né? Para os naturais, vale a pena pensar. É fechado para adição. Para subtração, não é. É fechado para multiplicação. Para divisão, também não é. E no conjunto dos números naturais, como não tem número negativo lá, né? 3 menos 8. O resultado não será um número natural. Então, não é fechado para essa operação.